Olá, hoje nós vamos para o capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. Esse evangelho tem 3 acontecimentos muito importantes. Primeiro, a transfiguração. A transfiguração é um grande momento, é uma grande teofania, ou seja, teofania é uma manifestação de Deus. Ele é muito cheio de conteúdo teológico, simbólico. Então, transfiguração. Depois a gente tem a cura de um menino que tinha uma epilepsia. E depois a gente tem o segundo anúncio da paixão. Eu já avisei você que em Mateus nós temos 3 anúncios da paixão. 3 anúncios da paixão. Ou seja, Jesus deixa muito claro que ele vai sofrer, morrer e ressuscitar. Nesse segundo anúncio da paixão, ele não fala bem na ressurreição, mas ele mostra o que virá por aí, tá bom? Então é um capítulo bastante interessante. Como eu disse, bastante simbólico mesmo, tem muita coisa para a gente penetrar ali, tá bom? Dá um like no vídeo, esse joinha assim, dá lá e clica. Outra coisa que eu queria que você pudesse convidar as pessoas para se inscrever no canal. Falar, vai lá, se inscreve no canal e começa a fazer a leitura da Bíblia, né? O ideal é começar de Gênesis. Vem comigo, né? Tem gente fazendo assim agora. Começa no Antigo Testamento e começa junto aqui no Novo Testamento os Evangelhos. Muito interessante. Mas é interessante entender toda a história, entender todo o contexto, tudo o que aconteceu. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 17. Esses 3 momentos bastante importantes. Transfiguração. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente a Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. A cura do menino agora. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé
como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Segundo anúncio da paixão. Vamos lá. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Terminamos agora com a questão do imposto. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da didracma, aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga didracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-o, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebe os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus replicou: os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares abrirás a boca e encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Muito bem. Várias coisas interessantes aqui. Sabe que a transfiguração ela é narrada tanto por Marcos quanto por Lucas e é um episódio muito, muito, muito importante, muito interessante. Por quê? Porque neste momento da transfiguração, Deus mostra a sua glória, a sua ressurreição. E olha que interessante. Você percebeu que lá no finalzinho do capítulo anterior, Jesus tinha dito assim, que é o finalzinho do 16, em verdade eu vos declaro, muitos destes que estão aqui não verão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Ou seja, muitos de vocês que estão aqui não vão morrer sem antes ver a minha glória. Então Jesus já havia prometido a alguns dos seus discípulos que eles veriam a sua glória. E Jesus mostra a sua glória. Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe a uma montanha. Mateus não diz o nome da montanha, mas ele faz questão de dizer que é uma montanha. Mateus insiste que é uma montanha. E lá, Jesus mostra-se com o seu corpo glorioso, ou seja, é o que será Jesus depois da ressurreição. É também o que seremos nós depois da nossa ressurreição. Todos nós assumiremos um corpo transfigurado, glorificado. Jesus, antes disso acontecer, já dá uma amostra para Pedro, Tiago e João, dizendo, tá vendo? É isso que vai acontecer. Eu estou falando de paixão, estou falando de cruz, estou falando de sofrimento, estou falando de tudo, mas eu estou falando de ressurreição. E aí eles têm uma experiência muito interessante. Olha aqui, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, conduziu a parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Então, interessante, transfigurou. Transfigurou significa mudar de figura. Os apóstolos, os discípulos aqui, eles não tinham palavras no seu vocabulário para descrever o que eles estavam vendo. Então eles descrevem dizendo que ele brilhava, que ele ficou branco, que ele ficou com um brilho diferente. Mas é uma visão que não existe palavras para explicar. As únicas palavras que eles tomaram da sua língua foi dizer brancura, brilhante, diferente, transfigurado. Mas realmente o que eles viram foi Jesus ressuscitado. Foi Jesus como seria na ressurreição. E ali eles têm uma experiência da ressurreição. Por que montanha? Por que
Mateus insiste na tal da montanha? Porque é na montanha que Deus se manifesta sempre para o seu povo. Manifestou na montanha dando o decálogo, no Monte Sinai. Na montanha do Sinai, Deus deu o quê? As leis, os 10 mandamentos. Deus quis a sua morada na montanha de Sião. O templo, Jerusalém, tem que estar no Monte Sião. Jesus nos deu a bem-aventuranças numa montanha também. E Jesus se transfigura numa montanha. Montanha é o lugar da manifestação de Deus. Moisés sobe a montanha, Jesus sobe a montanha, o templo está sobre a montanha. Então, a montanha traz para aquele povo que escutava a certeza de que Deus estava ali se manifestando. Muito bem, aqui aparecem 2 figuras interessantes. Versículo 3, eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Opa, isso nós temos que entender. Espera aí, por que Moisés e Elias? Moisés e Elias simbolizam toda a religião que eles conheciam. Moisés representa a lei, e quem é religioso é aquele que pratica a lei. Moisés nos trouxe a lei, Moisés nos trouxe a certeza de que para eu ser justo, eu preciso praticar a lei. Mas a religião era fundamentada na lei e nos profetas, porque os profetas chamavam a atenção do povo para a fidelidade à lei e mostravam por sua boca o que Deus queria. Então, Elias simbolizava todo o profetismo. Logo, diante de Jesus estava a lei e os profetas, toda a religião. E por que estavam diante de Jesus? Porque Jesus era a plenitude de tudo aquilo que era lei e profeta. Ou seja, tudo aquilo que a lei e os profetas nos trouxeram, encontrou a sua plenitude em Jesus. Então Jesus é como se fosse o resumo de tudo aquilo que estava ali diante dele, da lei e dos profetas. Então, toda a lei existiu para que pudesse chegar em Jesus. Todos os profetas existiram para que tudo pudesse chegar em Jesus. Lei e profeta culminam-se em Jesus. Mas, espera aí, não acabou não. Estava ali uma figura muito interessante, Elias. Isso, Elias. Você lembra que os profetas, e principalmente Malaquias, dizia que Elias seria o precursor do Messias. Quando Elias surgisse novamente, ele estaria anunciando a presença de Jesus, do Messias. Então, o povo sempre esperava, que surgisse Elias, porque ao surgir Elias, seria o sinal de que o Messias apareceria. O Elias seria o precursor, aquele que prepara o povo para receber o Messias. Muito bem, quem foi identificado como Elias? João Batista. Olha que bonito, como que a Bíblia vai se encaixando. João Batista é Elias, não é reencarnação, não tem nada disso. Ele assume a figura de Elias, vive como Elias, é profeta como Elias, prega como Elias e é precursor como Elias. Então, Jesus chega a dizer, está aí o Elias, ele aqui na frente aqui, ele fala, olha que interessante. Então, todos viram em João Batista aquele Elias que Malaquias tinha falado. Pronto, cumpriram-se as Escrituras. Por quê? Porque
Elias já está aí na figura de João Batista, que é aquele que prepara o Messias, o próprio Jesus. Muito bem, vamos lá. Tem mais coisa aqui nessa transfiguração. 5. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Nuvem luminosa. Onde você escutou isso? Pelo amor de Deus, você já leu comigo o Êxodo? Leu? Nuvem luminosa, gente. No Sinai, quando Deus se manifesta para Moisés, ele manifesta a partir de uma nuvem luminosa. Na tenda da reunião, quando o povo estava no deserto, né, e eles paravam e acampavam, eles faziam a tenda da reunião, colocava lá a arca, colocava lá os pães da proposição, colocava lá o altar, não sei, fazia a tenda, e uma nuvem luminosa sempre parava por cima da arca. Presença de Deus. E sobre o templo existia a nuvem luminosa mostrando que Deus estava ali. Nuvem luminosa significa a presença de Deus. Naquele momento da transfiguração estava a presença de Deus, e é desta nuvem luminosa que vem a constatação, a confirmação de Deus. Ele diz: este aí é o meu filho amado, assim como no batismo. Ouvi-o. Primeiro mandamento de Deus: ouvi. Ouvi-o. Shema Israel. Ouvi. A primeira coisa que Deus pede para nós, antes de falar, antes de ter o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, é o seguinte: escuta, ouça, obedeça, ouça o que Deus tem para falar. Escuta. Este é o primeiro mandamento de Deus. Esse aí é o meu filho amado. Escuta o que ele tem para dizer. É isso que Deus pede. Escuta o que ele tem para dizer. Muito bem. E aí acontece uma coisa interessante. Jesus faz isso outras vezes. Versículo 9. E quando desciam, Jesus lhes fez essa proibição: não conteis a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Você já viu que Jesus... Deixa eu te contar uma coisa. Isso é uma questão teológica. Você já viu que Jesus, toda vez, faz um milagre? Não conta isso para ninguém. Cura um paralítico? Não vai contar para ninguém. Jesus vem, acontece... Não vai contar isso para ninguém. Isso os estudiosos chamam de segredo messiânico. Isso é muito comum em Mateus, mas também muito comum nos outros evangelistas também, Marcos e Lucas. O segredo messiânico, ele faz parte de todo esse mistério da revelação de Jesus. Por quê? O segredo messiânico se encaixa justamente nesta revelação, como diz, gradativa de Deus, de Jesus como Deus para o mundo. Jesus não é um showman, ele não quer espetáculo. E a revelação de Jesus como nosso Salvador, nosso Deus e Salvador, não é para ser feito como se fosse um espetáculo de cura, um espetáculo de curar doentes, um espetáculo de multiplicar pão, um espetáculo de transfiguração. Não é. Aliás, sempre desconfiam de pessoas que querem transformar a religião num espetáculo. Fazendo missa um espetáculo, fazendo missa parecendo mais teatro do que realmente um culto de amor a Deus. Desconfia disso. Desconfia quando na liturgia se transforma mais um show, coisas espetaculares, teatrais, né? Essas coisas de chutar tijolo, chutar coisa. Desconfia que isso não é a proposta de Jesus. O segredo messiânico se encaixa justamente nesse esforço de não transformar a revelação do Filho de Deus
num espetáculo, mas ser algo que parte da experiência. Da experiência. Lembra quando o Jesus convida as pessoas? Vinde e vede significa venha experimentar. Então Jesus fala, não vai contar isso para ninguém não, porque vai ficar parecendo um espetáculo. Eu vi uma transfiguração, Não vai contar isso para ninguém. Como é que as pessoas têm que acolher a presença do Filho de Deus no nosso meio? A partir da experiência. Vinde e vede. Tá bom? Vamos lá. Então isso chama segredo messiânico. Tá bom? Isso se você for fazer um curso de teologia uma hora, você vai aprofundar nessa questão do segredo messiânico, que é muito interessante. Tudo bem. Vamos lá no versículo 10. No versículo 10, Jesus, ele reafirma aquilo, porque Elias, olha aqui, em seguida, os discípulos vão interrogar, por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Né? Isso já era um ensinamento. Todo mundo falava, quando o Messias for aparecer, Elias vai vir primeiro. E Jesus respondeu, Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio, mas não o conheceram antes. E fizeram com ele o quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele falava de João Batista. Jesus falou o seguinte, não, é realmente isso. Quando o Messias vier, primeiro chega o Elias. Mas eu vou dizer uma coisa, o Elias já veio. E trataram ele como? Mataram Elias. Do mesmo jeito que vão fazer com o Filho do Homem. Então aí Jesus deixou certo para ele, deixa eu te falar, o João Batista que vocês viram pregando e que foi morto por Herodes Antipas, ele é a personificação de Elias, que veio como precursor e anunciou o Messias. Só que o que fizeram com ele? Fizeram barbaridades com ele, mataram ele, como vai matar a mim também. Tá bom? Muito bem, Jesus sai dali e vai curar um menino que tinha epilepsia. Muito bem. Olha que interessante o que o pai do menino fala. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se dele e prostrou-se diante de Jesus, dizendo, Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora cai na água. Deixa eu explicar uma coisa. A expressão lunático, no tempo de Jesus, ela designava as pessoas que tinham epilepsia. Por quê? Porque eles achavam que os ataques epiléticos estavam ligados às fases da lua. Completamente errados eles estavam, mas porque havia uma certa regularidade nos ataques epiléticos e eles achavam que isso tinha a ver com a lua, então eles chamavam as pessoas que tinham epilepsia de lunáticos, que estavam relacionados à lua. Mas é uma coisa importante saber, é o seguinte, toda doença, como eles não conheciam, sempre eles achavam que era um espírito, algum espírito. Né? Os evangelhos, eles sempre atribuem as doenças a um espírito, E não importa se é espírito, se é doença, Jesus, ele tem o poder de curar qualquer coisa. E apresenta o seu filho, então, para que pudesse ser curado. E realmente Jesus cura esse menino e fica bem. Só que um homem faz uma observação para Jesus, seguinte, eu já apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus fica nervoso, vocês aí, raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de curar-vos? Jesus reclama da falta de fé, não só dos discípulos, mas de muitas pessoas que não acreditavam que pudesse aquele menino ser curado. Veja só que interessante. Olha aqui, leia comigo. Jesus respondeu assim, os discípulos perguntaram, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Aí Jesus fala assim, olha aqui, por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, diz a montanha, transporta-te daqui, e ela irá. E nada vos será impossível. Muito bem. Falta de fé
Na verdade, essa expressão falta de fé que Jesus usa, ele quer dizer aquele que recusa a crer. Não é que a pessoa não tivesse fé, mas a pessoa que recusa a crer que ele pode fazer algo, a pessoa que recusa crer que ele pode transformar algo, a pessoa que recusa crer que ele pode fazer algo pelo outro. Jesus está chamando a atenção aqui, não é só aos discípulos, dos discípulos, não. Ele está chamando a atenção para todos aqueles que não queriam crer, que se recusavam a crer. Por quê? Por que Jesus está chamando a atenção aqui de todos nós, minha, sua, ao falar para os discípulos? Porque às vezes não é falta de fé, é a recusa em acreditar que você pode fazer alguma coisa. Você até tem fé, você até acredita em Deus, mas você recusa crer que você pode fazer. Jesus chama a atenção dessa recusa em crer. Por que vocês não conseguiram curar esse menino? Porque vocês não acreditaram em vocês. Porque vocês se recusaram a crer que vocês podiam fazer isso. E é por isso que Jesus então vai afirmar aqui que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se você não se recusar a crer em você, se você não se recusar a crer que você pode, nada para você será impossível. Olha o que Jesus está falando. Então, Jesus chama atenção para a recusa de acreditar que você pode fazer. Ele não fala só para os discípulos. Fala para todo mundo que tem esse sentimento. Fala para você. Porque no momento que você acreditar que você pode fazer, que você não tiver mais a recusa, que você não mais recusar a crer, nada vai ser impossível. Isso é profundo, tá bom? Aí nós passamos aqui para o segundo anúncio da paixão. Nós, no capítulo anterior, tínhamos tido o primeiro anúncio da paixão, agora nós temos o segundo anúncio da paixão no versículo, olha que interessante, viu? Não falei um negócio aqui. Só te explicar isso aqui, no versículo 21, esqueci de falar. Aí Jesus faz quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Este versículo, como a gente está estudando, esse versículo, muitos estudiosos acham que ele foi encaixado depois, para harmonizar com Marcos 9, 29. O Evangelho de Marcos foi escrito antes do Evangelho de Mateus, você sabe disso, né? O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, né? Então, o Evangelho de Marcos, eles acreditam que aqui no de Mateus, ele foi acrescentado depois. Porque Marcos 9, 29, deixa eu te explicar, deixa eu pegar aqui Marcos 9, 29. Marcos 9, 29, que já tinha sido escrito. Onde está, gente? Aqui. Marcos 9, 29, está falando assim, ó. Marcos 9, 29. Ele disse-lhes, essa espécie de demônio não se pode expulsar, senão pela oração. Então já estava escrito isso. Então eles acham que isso aqui foi colocado depois, esse versículo foi colocado depois, que está escrito, essa espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Então os estudiosos acham que isso é um texto colocado um pouco depois, para ficar mais harmonioso com Marcos, tá bom? Mas vamos lá. Passamos agora para o anúncio da paixão aqui, no versículo 22, né? Enquanto caminhava Jesus pela Galiléia, Jesus lhe disse, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-los, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Jesus já tinha falado lá atrás, em Cesareia de Filipe. Pedro deu aquele chilique dele. Não. Jesus fala, Pedro, não atrapalha as coisas, você está parecendo uma pedra de tropeço, vai para longe de Satanás, porque você está adversário. E Jesus reafirma agora, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas ele ressuscitará. Então Jesus apresenta toda a sua paixão,
morte e ressurreição. Segundo anúncio da paixão está aqui. E para terminar, a polêmica do imposto. Jesus pagava imposto certinho. Gente, a gente sabe que Jesus morava em Cafarnaum porque ele pagava imposto em Cafarnaum. Então, eles perguntaram para Jesus, olha aqui, ó. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam imposto, os cobradores, né? Cobravam imposto da didracma, aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, teu mestre não paga didracma? Vamos lá, vamos entender o que é didracma. Didracma significa 2 dracmas. Dracma, 1 dracma, didracma, 2 dracmas. Dracma é a moeda, né? A moeda. Então, didracma significa 2 dracmas. Essa didracma era um imposto, né, chamado imposto do templo. Imposto do templo, para manutenção do templo. Era pago uma vez por ano por todo israelita do sexo masculino. Todo israelita do sexo masculino devia pagar a didracma, que era o preço de 2 dracmas, uma vez por ano, né? Por ano. Mesmo que esse israelita morasse fora da Palestina, ele precisava pagar aquele imposto, né? Então, o cobrador de imposto logo foi perguntar para Pedro, o seu mestre não paga o didracma, não? Paga sim, ele paga sim. E aí, quando Pedro chega lá para conversar com Jesus, né? Jesus faz tem uma conversa muito interessante, perguntando assim, Jesus, que te parece, Simão, né? Os reis da terra que recebem os tributos, os reis da terra, de quem recebe os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Então, ele fala, os reis, eles vão receber de quem? Eles vão receber do povão ou vai receber do seu filho, dos seus filhos? Não, vai receber do povão, vai receber dos estrangeiros. Jesus explicou, os filhos então estão isentos. Sim, então Jesus faz um pensamento assim, olha, tá lá o rei. O rei vai cobrar imposto das pessoas. Tá, ele vai cobrar de quem? Vai cobrar dos filhos ou vai cobrar do povo? E o Pedro fala, não, vai cobrar do povo. Mas e os filhos? Não, os filhos não pagam imposto. E aí Jesus faz Pedro entender, tá vendo? Aí isso que é interessante. Jesus faz Pedro entender o seguinte, se os filhos estão isentos, Jesus é filho de Deus, portanto, ele é senhor do templo. Ele não precisa pagar imposto. Não, olha, Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. O imposto é para manter o templo. Mas, se Jesus é filho de Deus, ele é senhor do templo. Logo, ele não precisa pagar. Mas Jesus usa também a expressão filhos. Versículo 26 aqui, ó. Os filhos, então, estão isentos. Ou seja, então, os filhos aqui, os discípulos também estão isentos. Jesus e os discípulos estão isentos. Aí Jesus sabiamente fala o seguinte, mas para não escandalizar, mas não convém escandalizar, vai, pega lá num anzol, pega num peixe e tal, e encontrará um stater, e vai pagar. Um stater significa 4 dracmas, é o imposto para 2 pessoas. Então, Pedro, para não escandalizar, vai lá, paga esse imposto lá para esse pessoal. Ou seja, na verdade, Jesus usa essa conversa do imposto, nem essa, a preocupação dele não era pagar ou não pagar. Essa conversa do imposto é só para dizer para Pedro e os discípulos que ali estava o verdadeiro Senhor do templo, o Filho de Deus que não precisaria pagar imposto, que não precisaria porque ele é Senhor do tempo, da história e do templo. Et crutim Domini fugit partis adversi viti tele detribuda, radicis Davide. Aleluia.